E aí, meninas, boa noite para todos. Tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos entrando. Isso aí, pessoal. Vamos lá, pessoal, vamos entrando aí na nossa live. Hoje vai ser incrível. A gente vai trazer a minha querida Margarete. Vocês pegaram o lenço? Espero que vocês tenham pego o lenço, né? Porque a gente vai ser emocionante esse canal hoje, eu tenho certeza. É uma história linda e motivadora, inspiradora. Você tá nesse momento de pandemia, o que que você tá fazendo? Tá criando, aproveitando o tempo aí para criar coisas novas, tá usando o seu tempo para colocar sonhos antigos em ação. O que que você tem feito? Depois você me conta lá no privado, no sofá com ela. Quero saber o que que você anda fazendo. Olha, Sandroca! Ê, Sandroca, a Sandroca entrou. Muito bem. Magá, acena para mim de novo, meu amor, para eu poder incluir você aqui, para a gente não perder tempo, porque a gente vai ter bastante coisa para conversar aqui hoje. Você só me chama novamente porque acho que você ficou lá em cima nos comentários. Deixa eu ver aqui se eu consigo te inserir. Aí. Vamos lá, vai entrar. Já já, aguardando, conectando. Conectando. Aê! Oi! Aê! Entramos! Muito bom, minha Muito bom, minha amiga. amiga. Delícia. Olha, eu vou tirar meu Delícia. Olha, eu vou fone. tirar meu fone. Você me ouve Tá bem? bom. Tá me ouvindo Você me ouve bem? bem? Te ouço bem, e Então você? tá bom, também tá Então tá ótimo. bom, também tá ótimo. Pessoal de Tá bem, casa, como Rê. é que tá o Pessoal de som? casa, como é que tá o som? Dá um ok aí pra gente. Tudo Dá um certo, ok aí pra gente? gente. Muito bom. Minha Muito amiga, bom. Ah, que Minha delícia. amiga, Oi, amor. bem-vinda. bem-vinda. Ô, Rê, muito obrigada. Ah, e uma alegria, uma emoção estar aqui hoje. Olha, tenho muita gente, muitos amigos aí entrando. Alguns que já conhecem a minha história, outros que nem tanto, né? Mas é muito bom falar de coisa boa, né? Vamos falar de coisa boa, Vamos falar né? de coisa boa. Vamos falar de coisa boa. Esse tempo que Então, a Rê, gente muito Esse tempo que a obrigada, gente viu? pode falar, Magali. pode falar, Magali. Não, obrigada pelo convite, pela honra de estar aqui com você. Eu te admiro demais, é uma mulher de fé, né? E uma mulher que tem um olhar de compaixão pelas outras mulheres, né? Porque a gente está aqui para isso mesmo, né? Para despertar nas mulheres esse sentimento, né? De vencer, de que é amada. Então, Rê, muito obrigada, só tenho a agradecer. Estou muito emocionada. Ah, que bom, eu Ah, também, minha que bom amiga. também, minha amiga. As Estou coisas de alegre, Deus estou As são coisas de feliz. Deus são no tempo dele, no tempo dele, na hora dele na hora dele, e como ele quer Sim, fazer, né? como ele quer fazer, né? sim, ele é perfeito. Se a Ele é gente tivesse perfeito. Se a talvez no gente tivesse passado talvez no feito passado isso, não feito seria isso, tão bom não quanto a seria tão gente fica bom quanto agora, que é o tempo que Deus agora, que é o escolheu tempo pra que Deus gente. deu pra gente. Sim, com certeza, Rê. Com Legal. certeza. Amiga, Legal. Amiga, bom, Diga. bom, eu enchi o pessoal de eu enchi o pessoal de expectativas hoje sobre essa expectativas hoje sobre história, essa história, porque o porque principal o objetivo principal desse canal objetivo desse é a gente canal poder é a gente realmente poder realmente conectar vocês, conectar mulheres vocês, empreendedoras, mulheres empreendedoras, com a marca de com a vocês, marca de o vocês, produto de o vocês, produto de vocês, com a história de com a vocês. história de vocês. A gente sabe A gente que as sabe histórias que são as histórias são testemunhos que a vida testemunhos que a conta, vida conta, né? Do que né? Deus faz Do na que nossa Deus faz vida, na nossa do vida, que a do gente que a vai gente construindo aos vai poucos na construindo nossa aos poucos vida, na nossa vida, com a ajuda daquele com que a ajuda realmente daquele é o que nosso realmente é o auxiliador. nosso auxiliador. Então, no Sofá com Então, ela, no ele tem Sofá esse com ela, ele propósito tem esse principal propósito de principal conectar de tudo isso ao mesmo conectar tempo. tudo isso ao mesmo tempo. Então, eu quero te agradecer, Então, eu quero te agradecer, quero agradecer quero pelo agradecer seu pelo seu tempo. O pessoal está tempo. falando que está com O pessoal está bastante falando que tá eco, com né? bastante eco, né? Tá, eu tô ouvindo com eco você, Rê. Também, para mim, está com um pouco Também, de para mim, tá eco. com um pouco de eco. Ahn,
Deixa eu ver se tem alguma Deixa eu ver se tem alguma aqui, configuração aqui, mas eu acho que não tem. mas eu acho que não tem. Peraí. Peraí. Deixa eu ver se colocando o Deixa eu fone. ver se colocando o fone. A gente está numa área. A gente está numa área. Pode ser que. Pode ser que. Às vezes com o fone Oi, tá melhor? Se precisar, também Oi, tá coloca o melhor? meu, ele tá aqui, Pessoal, tá? tá melhor o eco? Pessoal, tá melhor o eco? Fala de novo, Rê. Tá melhor, pessoal? Tá melhor, pessoal? Melhorou. Vamos lá, então vamos de Vamos fone, lá, que então eu acho vamos que é de melhor. fone, que eu acho que é melhor. É. Bom, vamos lá. Bom, Magá, vamos lá. esse Magá, espaço é todo esse seu. espaço é todo seu. Eu quero que você Eu quero que conte você a sua conte história, né? a sua história, né? Como eu expliquei Como para eu você, expliquei para você, na maneira que você na maneira conseguir que você contar, conseguir na contar, forma que você na queira forma que contar, você queira contar, para a gente poder para a chegar gente aqui poder chegar no aqui principal, no principal, que a gente que conectar a gente a Dali, conectar a Dali, a Margarete, a Margarete, Deus, Deus, a sua fé a sua fé Amém. e o seu propósito de e o seu vida. propósito de vida. Tá bom. Seja tá bem-vinda. bom. Seja bem-vinda No sofá com ela. no sofá com ela. Obrigada, amor. Eu vou. É aquela coisa, né? A história particular, pessoal, se mistura, né, com a profissional. Mulher fala muito, eu gosto de falar muito, então eu vou tentar ser o mais simples possível, mas qualquer coisa você pode me chamar, Rê. Você fala, Mari, volta ali, tá? Tudo bem. Se tiver ruim também, vocês me falam, se eu precisar eu coloco o fone. Assim, minha vida, eu sempre falo que a minha vida é uma vida de milagres, né? E eu sou muito feliz porque eu sinto em todas as fases que Deus me ama, que Ele cuida de mim, através de pessoas, né? Esse pessoal todo que está entrando aí, muitos amigos, parentes, é um povo amado, que eu me sinto amada por todos eles, né? E eu sei que Deus usa pessoas, situações, né, para cuidar da gente. Mas assim, contando a minha história, né? A minha vida, a minha história com costura começou quando eu fiquei grávida da minha primeira filha. Eu tenho uma filha já casada, a Daphne, e na verdade eu tenho duas filhas. Eu tenho a Daphne e tenho a Lívia. Daí o nome Dali. É o nome das minhas duas princesas. E a minha história com costura começou quando eu fiquei grávida dela. Porque eu mandei fazer um vestido de gravidez, ficou horrível. E aí eu fiz uma promessa. Eu falei assim, se minha filha for menina, eu vou aprender a costurar. E fiz essa promessa e batata. Ela nasceu menina. E comecei a costurar, comecei assim os primeiros passos, né? Comecei fazendo lingerie, eu não sabia nem mexer em máquina, mas eu comecei fazendo lingerie, depois eu comecei a fazer pijama, e depois passei para moletom, e de moletom passei para fazer roupa social, né? Assim, roupa de ir pra igreja, essas coisas. E é engraçado, eu tava pensando, não foi por acaso que assim, eu passei do moletom já para roupa de festa, já comecei a fazer roupinhas de dama de honra, vestidos de madrinha, foi uma coisa meio automática. Mas assim, muito desafiador para mim, né? Porque eu me lembro que eu aprendi a costurar com aquela revista Manequim. Não sei nem se existe essa revista ainda, Rê. Não sei se ainda existe. Ela vinha uns moldes no meio, eram uns encartes que vinham no meio da revista, com os moldes, um monte de risco. E quando eu fui começar a fazer roupa, eu falei, eu vou aprender, eu vou aprender, eu vou aprender. Aí comecei a queimar os miolos e através daqueles riscos eu aprendi a costurar. Aprendi a tirar meus moldes, fazer por ali. E, enfim, mas paralelo a tudo isso, eu também sempre mexi com cabelo. Sempre gostei de mexer com cabelo. E aí, o meu marido, um tempo, teve um problema de saúde e teve que parar o trabalho dele. E chegou um ponto, Rê, que a minha casa era assim, tinha gente de costura e tinha gente de cabelo. Né? As minhas amigas que estão por aí, que eu lavava o cabelo delas no tanque, enchia a minha casa. Então, meu marido falou, ele falou assim, olha, ou você faz uma coisa, ou você faz outra, e vamos se profissionalizar, beleza? Beleza. E aí resolvi ir para o lado do cabelo, porque ele também quis ir. Então ele abandonou o trabalho dele
e foi ser cabeleireiro. Nós dois fomos fazer curso, se formar tudo direitinho, né? Pra gente ter o nosso tão sonhado salão de beleza. E tivemos esse salão, Rê, por quase 14 anos tivemos esse salão. E foi uma benção. Então, nesse tempo, eu fiquei sem costurar. Porque, imagina, o salão era grande, a gente tinha manicure, esteticista, podólogo, tudo. Era um salão grande e, graças a Deus, lá a gente conquistou muitas coisas. Foi uma bênção lá. E aí, ficamos lá por 14 anos. E aí, assim, eu sempre falo que esse momento, a minha vida deu uma virada. Magá, pera só um pouquinho, Magá, amor. pera só um pouquinho, amor. Deixa eu ver se tem algum outro aparelho ligado em viva voz aqui. Ou seu ou meu. Pra gente ver se consegue parar com o ruído. Pra mim aqui não tá ruído, Rê. Tá. Pra mim, acho que deu uma melhorada. Vou dar uma olhada aqui no meu notebook, pra ver se tem alguma coisa com o meu notebook. Mas eu acho que deu uma melhorada. Não melhorou? Melhorou, tá ótimo, perfeito. Tô te ouvindo perfeitamente. Então tá bom. Valdir, mas desliga o notebook pra mim, por favor. Beleza, amiga, perdão. Pode continuar. Então, Rê, aí assim, a gente teve esse momento lá no salão, a gente teve um salão em Santo André, lá no bairro Campestre, minhas amigas do Campestre, queridas. E tivemos esse salão lá por quase 14 anos, foi um tempo muito bom de aprendizado, fizemos muitas amigas, tivemos uma equipe maravilhosa trabalhando com a gente. E assim, as coisas foram acontecendo de forma muito natural. Eu vou pôr o fone que o pessoal tá pedindo. Li, pega o fone pra mãe. Será que é isso? Não sei. Minha prima falou, põe o fone. Deve ser, peraí. Fica pior quando eu falo, na verdade. Aqui sua voz tá tranquila, Rê. Eu vou fazer o seguinte, Magá, vou correr o risco. Pessoal, nós vamos sair e vamos voltar de novo. Porque às vezes é um momento, tá todo mundo usando a mesma coisa ao mesmo tempo. E corre o risco de talvez dar um monte de problema, porque a gente não tem muito acesso, muita... Como é que tá aí, pessoal? Me fala como é que tá aí com vocês. Melhorou, pessoal? Sheilinha tá falando que melhorou. A Sandra disse que também melhorou. A Elizabeth. Bom, vamos tentar ir assim, que não tem jeito. Melhorou? Acho que melhorou. É live. Vai ao vivo. Vai ter ao vivo e a cores, não vai ter jeito. Vamos lá, vamos seguir para a gente não, de repente, o pessoal que já tá aí não ter que subir de novo. Beleza? Vamos lá, Magá. Aí você tava falando que era um salão bem completo. Aí você tá me ouvindo bem, Rê? Tô ótimo, tá tudo ótimo. Tá? Então, Rê, aí assim, a gente teve essa fase do salão e eu sempre falo que até aí a gente... sem o quê? Sem som. Melhorou. Não, tá ótimo, pode ir. Então, e aí até esse momento, a gente tinha uma vida assim muito redondinha, né? Eu sempre falo que família comercial de margarina. Era tudo muito lindo, tudo muito perfeito. Nós prosperamos, compramos o nosso primeiro apartamento, compramos o segundo apartamento, deu tudo certo, né? A gente tinha a Daphne. Depois, num milagre, né? Aí já começam os milagres, veio a Lívia, né? As minhas filhas têm 18 anos de diferença. E aí, quando foi no ano de 2014, a Lívia nasceu em 2011. Quando a Lívia nasceu, meu marido já não estava muito bem, sabe? Ele já estava desenvolvendo depressão, tal, algumas coisas. E aí, no ano de 2013, ele piorou bastante dessa depressão. Ele teve síndrome do pânico, ele teve umas coisas. E em 2014, nós descobrimos que ele tinha sido acometido de um câncer. E câncer esse que foi muito agressivo, a gente já descobriu pela metástase, né? Metástase óssea. Então, assim, o ano de 2014... foi um ano que tudo mudou na minha vida e na vida da minha família. Que tipo de câncer, e na vida ele teve? Então, Rê, nós descobrimos pela metástase óssea, porque ele tinha dores em todos os ossos dele, dores agudas, né?
E depois essas dores foram se intensificando, e a médica não descobria por que que ele tinha tanta dor, tanta dor, tanta dor. Enfim, quando descobriu, ele já estava internado. E aí descobriu que ele tinha câncer de próstata, aos 47 anos. Só que, assim, foi um tipo de câncer diferente, muito invasivo, muito invasivo. Então, assim, atacou diretamente a medula dele. Então, assim, a medula fabrica massa óssea, né? Então, a massa óssea dele já estava comprometida. Então, foi muito triste, foi um sofrimento muito grande para ele. O ano de 2014 foi um ano que tudo mudou, tudo mudou. E aí, nós tínhamos esse salão, nós fechamos o salão de beleza. Eu fui trabalhar no salão de algumas amigas por algum tempo, depois não deu muito certo. E aí eu resolvi montar um salão perto da minha casa, para ficar perto dele, né? E poder acompanhar mais remédio, comida, essas coisas todas. Então foi um tempo muito desafiador, Rê, porque era assim, eu tinha que trabalhar, eu tinha uma bebê de 2 anos e uma outra filha na faculdade. Mas ao mesmo tempo, esses dias eu estava relembrando tudo isso, ao mesmo tempo, Rê, é um ano que eu olho para trás e, como diz uma história que fala das pegadas na areia, né? Eu sempre falo que eu olho para trás e eu só vejo um par de pegadas. Eu não vejo as minhas pegadas. Eu fui carregada mesmo. Porque foi um ano que, assim, se eu hoje olhando, seria impossível, sabe? Sobreviver de tudo aquilo. Foi muito intenso. Por muitos dias eu passava com ele as noites no hospital, porque ele era cometido de umas dores horríveis, horríveis. E no outro dia de manhã eu ia trabalhar. E tem um detalhe nessa história, né, Magá? Que eu sei que a gente conversando no momento de amigas, você comentou comigo assim, Rê, eu era uma mulher tão dependente dele no sentido de ele fazer todas as coisas pra mim. Tudo. Porque você era a princesa dele, né? Sim. Então, sim. ele fazia tudo, não era uma dependência de, eu não sei fazer nada, mas era uma dependência de ele tomar providência, de ele cuidar de todas as coisas, né? Foi. E aí, no momento que ele te faltou, eu lembro de você comentar comigo, que você falou assim, Rê, além de eu ter me visto sem o amor da minha vida, o pai das minhas filhas, né? Sem o meu companheiro, sem a pessoa que sempre fez tudo pra mim, eu me vi totalmente sozinha. Sem saber nem por onde começar. Eu lembro de você falar assim, eu não sabia pagar uma luz. Não. Eu não sabia senha de banco. Eu costumo dizer que eu não sabia senha de banco. Porque assim, a gente trabalhou muito tempo junto, né? E ele tinha essa questão de cuidar da casa, de fazer feira, de fazer mercado, de pagar conta, de cuidar de mim, sabe? Eu sempre falava que ele sabia mais de mim do que eu mesma. E era verdade, às vezes ele saía para comprar sapato para mim, Renata, você acredita? E ele acertava mais do que quando eu ia comprar. Então, assim, ele sabia o que eu gostava de comer. Olha, tudo. Quem me conhece intimamente sabe disso. E foi um ano que... Então, mas assim, apesar de todo esse sofrimento, foi um ano que Deus tratou muito. Hoje eu entendo tanta coisa, Rê, mas tanta coisa, porque assim, foi um ano que a gente foi muito cuidada por ele, cuidada. Outro dia, eu e minha filha mais velha, ela falou assim pra mim um comentário que eu falei, é verdade, filha. Ela falou assim, mãe, aquele tempo, apesar de ser tão doloroso de ver o pai definhando aos poucos, porque a Daphne, ela parou o estágio dela para cuidar do pai dela. Então ela ficou atrasada, assim, perto das amigas, porque alguém tinha que ficar com ele de dia. Muita gente ajudava a gente, mas tinha que ter uma pessoa direto para tomar conta de remédio, aquela coisa toda. Enfim, Daphne também foi uma heroína nesse tempo. E nós fomos carregados por Deus e pelos nossos amigos. Então, assim, meus pais, minhas irmãs, meus amigos, meus primos, minhas tias. Era assim, sabe? Um levava comida, o outro levava sopa, pão. Gente, foi demais aquele ano. Foi um ano que nós fomos muito abençoados. Fé e caminhada, né? Todos. Que eu queria pegar eles cuidavam da nossa roupa.
O meu sofá, de tanta visita, né? Porque foi 1 ano e 4 meses que durou tudo isso. De tanta visita, o meu sofá, filha, se acabou. E para ele sentar, a gente tinha que pôr um monte de panos. Não sei se todo mundo lembra, tinha edredom para ele ficar confortável. Um dos nossos GCs que a gente liderava naquele tempo, o nosso presente de Natal... Aqui. Eu queria pegar o gancho, eu falei propositalmente de igreja, eu falei propositalmente dessa questão, porque assim, a gente precisa desmistificar também, sabe, Nazaré, a questão da igreja, a questão de frequentar e estar num prédio, porque as pessoas, elas mistificam Deus, elas mistificam o congregar, o estar junto, né? E eu acho que é fundamental a gente colocar isso, porque eu não sou uma pessoa, eu não era uma pessoa que também vivia dessa forma em comunhão, num lugar onde você pudesse ter comunhão com as pessoas, que você pudesse buscar a Deus, que você pudesse compartilhar da sua vida com pessoas que são, a própria palavra de Deus diz, que tem irmãos que são mais chegados, né? Do que os nossos próprios irmãos. Amigos que são chegados, mais chegados então, que irmãos. Assim, viram irmãos muito mais do que os nossos próprios irmãos. São amigos que Com certeza. que se tornam a nossa família. E aí, isso só acontece quando a gente vai viver dentro de um corpo. O corpo de Cristo. As pessoas precisam entender que igreja é um corpo de Cristo, onde as pessoas vivem no mesmo lugar em comunhão, né? Buscando compartilhar, buscando um orar pelo outro, um cuidar do outro, e servir e amar, né? Então, acho que é legal. Não, Rê, foi exatamente isso que aconteceu. Que nem eu estava te falando, no ano de 2014, um dos nossos GCs nos deu um envelope no final do ano de presente de Natal. GCem é um grupo de comunhão que tem uma célula, uma célula de amigos, de pessoas que convivem, né? Que se reúnem uma vez por semana para ter um tempo de oração, um tempo de estudo bíblico, um tempo para compartilhar, né? Então, lembrando, um grupo mais chegado, né? Então, a gente tem que colocar isso de uma outra maneira, porque tem muita gente aqui verdade, tem muita gente que não sabe, desculpa. Que não faz parte disso, né? Então, nesse Natal, a gente ganhou deles um envelope que tinha um valor e eles escreveram: é o seu sofá. Nunca vou esquecer disso. É o sofá que eu tenho ainda aqui na minha sala. Mas foram muitas coisas, assim, desde pijama até comida, tudo. E aí, é o que eu te falo. Olha, para você ver como foi bom, a minha filha ela falou assim: mãe, eu tenho saudade. Porque foi um tempo de cura. Foi um tempo de restauração de aliança, de amizade, sabe, de toda a família. A gente esteve junto, sabe, assim, grudado. Então, assim, era o peso, né, da separação, é que nem você falou, né, dessa administração da casa, do negócio, de tudo, não ficou tão pesado, ficou mais leve com eles, sabe? Então, assim, eu sempre falo que eu tô em pé hoje, por conta de amigos, minha mãe, meu pai, minhas irmãs. Eu sou o que eu sou hoje, né? E só sobrevivi a tudo isso por conta desse amor. E é o que eu te falei, eu creio que é o amor de Deus derramado através dessas pessoas, sabe? Amigos, clientes, parentes, meus primos, são demais, enfim. O tema do nosso papo, ele vai para... eu escolhi um tema com você que a gente fala de recomeços. Recomeço. Né? Então, eu acho que de toda essa história que a gente contou, para quem está entrando agora, então vamos voltar um pouquinho lá atrás, né? Margarete era casada, o marido e ela trabalhavam os dois, eram empreendedores, cada um na sua área, ele com a parte de salão, de cabeleireiro, você com a questão de outra atividade que você desenvolvia. E aí, dentro dessa brincadeira toda, você se autodesafiou que se você fosse engravidar, se fosse ter uma filha menina, que você ia aprender a costurar para fazer roupinha para ela, né? E aí... Na verdade, Rê, essa história da gravidez começou antes do salão. Quando a gente foi para o salão de beleza, nós entramos os dois juntos. Tá. Nós dois éramos cabeleireiros. Os dois eram empreendedores juntos. Os dois juntos, Então é possível casal trabalhar juntos, ser marido e mulher, é possível ser pai, é possível ser esposo, é possível ser sócio. Totalmente. Né? De uma forma... E a gente se dava muito bem. Trabalhar super bem.
Depois, infelizmente, veio uma fatalidade de você perdê-lo para um câncer extremamente agressivo, né? Mas que, graças a Deus, mesmo meio a tanto problema, você foi apoiada, amada, cuidada, né? Muito, demais. Totalmente trabalhada, né? Demais, Rê. Deus levantou muitos anjos aí nessa história toda, né? Muitos. Então, e aí assim, o ano de 2014 foi assim, e no comecinho de 2015 ele faleceu. Mas aí voltando um pouquinho no ano de 2014, que aí começa a história das noivas. O ano de 2014, a minha irmã caçula, a Suzy, resolveu casar. E aí começa a história. E quando foi em julho de 2014, meu marido estava assim, bem doente, mas não estava tão ruim ainda. Nós fomos comprar o vestido de noiva dela, alugar, comprar, fomos procurar o vestido de noiva dela, lá na Rua das Noivas, aqui em São Paulo. Minha filha, nós andamos todas as lojas. A Suzy não gostou de nada. Nada. Enfim, para quando a gente estava quase vindo embora, nós entramos naquela loja mais famosa das noivas, sabe? Aquela de esquina. E lá a gente foi muito destratada. A gente foi muito... Nossa, foi horrível. O atendimento foi péssimo com ela, comigo. E ela saiu de lá desolada. Nós ficamos muito chateadas. E aí, quando a gente estava vindo embora, no meio do caminho eu virei para ela e eu falei assim, Su, eu vou te fazer uma proposta, mas se você falar não, você sabe que eu não vou ficar chateada, que com a gente não tem treta. Você sabe que com nós é nós. Então, se você falar não, não tem problema. Por favor, seja sincera. Na mesma hora, ela virou pra mim e falou assim, eu topo, eu já sei o que você vai falar. Eu aceito você fazer meu vestido de noiva. Fazia anos que eu não costurava. Eu fazia alguma coisa assim pra casa, pouca coisa, sabe? E eu me desafiei. Enfim, fomos comprar o tecido, isso em julho. De julho até dezembro, o Marcos piorou muito. Mas muito mesmo. Marcos ficou cego, ficou sem andar, ficou surdo. E as internações foram mais intensas, enfim. A Suzy casou em janeiro. A Suzy casou dia 18 de janeiro de 2015. E no começo de dezembro de 2014, eu não tinha nem cortado o vestido dela. Não tinha cortado. Tava um caos a minha vida. E ela veio falar comigo, ela falou assim, Nem, eu vou pegar o tecido e eu vou levar em outra costureira. Ou eu adio o meu casamento. Aí eu falei, não, você não vai adiar seu casamento, eu vou dar conta desse vestido. Se Deus colocou isso no meu coração, eu vou dar conta. Beleza? Eu sei que assim, chegou o dia 25 de dezembro e eu não tinha mexido no vestido. Então, eu ainda trabalhava no salão que eu tinha perto de casa, num salãozinho que eu montei. Então, normalmente, salão depois do Natal não trabalha, né? Eu falei, pronto, agora eu... Enfim... Esse vestido, a Suzy casou no dia 18. Então foi assim, olha, meu marido faleceu na quinta-feira, no dia 15. Na sexta-feira ele foi enterrado. No sábado a Suzy casou no civil e no domingo ela casou na igreja. E o vestido dela estava pronto. O dela e o das minhas duas filhas. E ficou perfeito. E deu tudo certo. E quando passou tudo... Eu olhava para trás, assim, contando a minha própria história, nem eu acreditava que eu tinha dado conta daquele vestido. Sem nunca ter feito um vestido de noiva, na verdade. E aí, né? nasceu a Dália Atelier. Nasceu o desejo. Na verdade, nasceu o desejo, né, de lidar com roupa de festa. Nesse tempo, eu ainda tinha o salão. Então eu inventei de fazer uma loja de locação de vestido de festas, que eu achei que fosse mais prático tudo, mas foi por pouco tempo, não deu certo. Foi por pouco tempo, não deu certo. Sabe por quê não deu certo a loja de locação, Rê? Porque as minhas clientes, uma delas tá aí, que é a Beth. As minhas clientes iam lá, via os vestidos e falava assim, então, tá vendo esse? Eu quero um igual esse, só que de outra cor. E muitas delas chegavam lá e falavam assim, tá lindo os vestidos, mas você faz um pra mim? Eu falei, gente, então eu vou fazer, né? Eu vou fazer. Então, Deus colocou isso no meu coração.
que eu queria um trabalho que eu ficasse em casa, porque eu tinha uma bebê, né? A Lívia tinha 3 aninhos ainda. E eu queria um trabalho que eu ficasse em casa, né? O salão ia me tirar muito mais de casa do que a costura. E coloquei isso no meu coração. E aí a gente vai para os pés de Jesus, né? E aí a gente vai orar, pedir direção de Deus, porque foi, assim, contando rapidamente, né? A gente acaba passando por umas coisas. Mas, assim, foi um tempo de muita luta, sabe, assim, e de muita indignação com Deus. Porque é aquilo, né? Você se acha muito justo diante da situação. Eu creio num Deus que cura, eu creio num Deus que cuida, eu creio num Deus... E ele não curou. Então me veio uma indignação muito grande nesse tempo, sabe? Após a morte dele. Até que eu resolvi falar. Eu acho isso tão importante, sabe, Rê? Você falar com Deus. Eu resolvi colocar tudo que estava no meu coração. E um dia, durante uma música... Você sabe qual é a música que eu te mandei hoje? Durante aquela música, Deus falou tão forte comigo, falou assim, mas eu tô engrenando tudo certinho. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E aí eu resolvi, Deus colocou esse desejo no meu coração, e aí a primeira pessoa que eu sempre me abro é minha mãe, minhas irmãs, falei, gente, eu tô com uma vontade de mudar, eu vou mudar. Vamos mudar. Aluguei o apartamento em Santo André e vim embora aqui para Vila Formosa. E aí deu certo também com o colégio da Lívia, que é aqui no colégio da igreja, né? Que para mim a Lívia sempre foi prioridade. Ela está no melhor colégio que eu acho hoje, né? Para mim ele é o melhor colégio hoje para ela. Muito grata a Deus por isso. E ficar mais perto da igreja, mais perto dos amigos da igreja, né? E mais perto das minhas clientes, que as minhas clientes noivas, a maior parte são da igreja. Eram, né? E vim pra cá. E aí vim pra cá pra Vila Formosa. E foi um desafio, sabe? Largar tudo lá e vim pra cá. Aí sim, nasceu o Dali. Daphne e Lívia, minhas princesas, minha riqueza, minha razão de viver. E nasceu o Dali. Minha filha, as coisas foram acontecendo, Rê. Eu muitas vezes me perguntava assim, e ainda me pergunto, por que uma noiva vem numa moça que faz vestido de noiva sem nunca ter visto um vestido pronto? Porque as primeiras noivas que eu fiz em 2017, elas vieram só pela base da amizade. Não, a tia, né, as amigas da minha filha, elas vieram pela base da amizade, porque eu falava assim, gente, elas nunca viram um vestido de noiva que eu fiz. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, direcionando um pouquinho a nossa conversa. Desse contexto todo, quais as maiores dificuldades como mulher empreendedora você viveu dentro desse turbilhão de situações, né? Porque, pelo que eu entendi, você não era uma mulher especializada na questão de gestão de nenhum negócio. Na contrapartida, também você veio de uma situação que você tinha basicamente nada de capital para começar um negócio, nem tão pouco para girar nada, né? Então, assim, qual foi o seu maior desafio até chegar na certeza de que você realmente ia enfrentar tudo e qualquer coisa para seguir o seu propósito, o seu sonho de vida, que era, a gente conversou um pouco sobre isso, você não faz vestido de noiva, você realiza sonhos. Sim. Né? E aí eu quero que você conta especificamente o seu maior desafio como empreendedora. Qual foi o seu maior desafio? É exatamente essa gestão do dinheiro. Exatamente isso. Porque assim, o meu marido, ele era mega organizado, ele tinha livro caixa, sabe? Tudo bonitinho. E isso para mim foi o meu maior desafio, Rê, meu maior desafio. Mas eu confesso, Rê, que assim, o que me fez correr, lutar, alcançar, é sustentar a minha casa. Você entendeu? A história toda começou assim, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso sustentar as coisas, a minha casa, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso trabalhar. Era só isso que vinha na minha mente, Rê. A sua motivação era manter a sua família. Era manter minha família e não ser peso para ninguém,
sabe? Porque assim, minha família, meus pais e minhas irmãs me ajudam em tudo, sempre me ajudaram. Mas sabe, quando eu passei, a minha casa sempre ajudou muito todo mundo. E de repente eu me vejo ajudada, sabe? Então eu queria mudar essa situação. Então eu fui me envolvendo com essa área de vestido, de festa, de madrinha, de damas, de tudo mais, né? Começou a moda de madrinhas iguais, e eu fui me envolvendo com isso, né? Buscando cursos, né? Em casa mesmo, e cada dia mais desafiada, mas para mim o maior desafio realmente era sustentar a casa, né? E, enfim. Aí, no meio de tudo isso, eu passei uma luta muito grande, porque assim, o inquilino de Santo André me deu um golpe. E eu fiquei sem receber o aluguel de lá por quase um ano, né? Na verdade, a imobiliária alugou o meu apartamento para um bandido. E fora ele não pagar nada, ele ainda causou muitos danos. E aí foi uma hora muito difícil, que aí o meu espiritual também foi mudado e o emocional, nessa né? hora. Muito, Emocional, muito, espiritual, físico. Nós somos um conjunto. tudo. Né? Exatamente. Lembrando que mulher, ela é muito mais emoção do que razão. Então, e aí, a gente tem todo um contexto envolvido nessa história que eu quero trazer aqui para esse papo, para ficar muito claro na cabeça das mulheres, é o seguinte. Primeiro, os desafios acontecem, os planos que a gente faz nem sempre são o que efetivamente acontece. De toda coisa ruim, existe algo bom, mesmo que a gente não veja, né? Sim. Sim. Deus tem um propósito em todas as coisas. Haja visto que a gente diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Exatamente. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E não necessariamente a gente vive circunstâncias e situações que é Deus que provocou, mas ele permite porque a gente precisa ser trabalhado. Então, você vem superando a necessidade de suprir a sua casa, passou por um golpe, tantas coisas em torno disso, e você continua de pé, né? Você chegou num momento que o seu espiritual foi abalado, o seu emocional foi abalado, o seu físico abalado, tudo abalado. Muito. Como é que você trouxe isso para o equilíbrio? Como é que você conseguiu trazer isso para o equilíbrio? Como que você conseguiu ter certeza que aquilo era um momento passageiro, era circunstancial e que você tinha um propósito, você precisava seguir aquele propósito? De onde você tirou força, mulher? Rê, nesse momento do golpe, né, falando bem nessa fase aí, que foi uma coisa que me abalou demais, quem me conhece sabe disso, porque eu nunca tinha entrado numa delegacia, eu virei amiga do delegado lá perto de casa, de tanta coisa que aconteceu. Então isso me abalou demais. Foi um tempo de novo de conversa com Deus, sabe? Assim, oi, não tô entendendo, por favor me explica. Você entendeu? Você brigou com ele? E eu vou demais. Ficou de mal? Demais. Muito, bicuda. Muito. E eu falava, Deus, Deus, Deus. Foi um momento que começou um curso de estudo bíblico na igreja, de novo. E eu comecei de novo. Eu já tinha feito. Falei, não, eu quero mergulhar porque eu preciso entender. Eu descobri porque a minha casa, que a minha filha, que nós somos sustentadas, não é pela força do meu braço, mas é pela misericórdia dele. A partir daí, eu desarmei. Eu falei, eu entendi pela palavra de Deus, sabe, que quem me sustenta, quem me faz levantar todos os dias, sabe, quem me dá unção, instrução para trabalhar, para cuidar da filha, da casa, de tudo, não é a minha própria força, mas é o Deus que habita em mim. Como é que você sabe disso? Porque a gente tem muita gente ouvindo a gente que não tem, não tem essa experiência, não tem esse entendimento, não tem essa clareza. E, em geral, as pessoas, às vezes, denominam as outras que usam esses termos, fala dessa forma, como religiosos, né? Então, acho que é muito importante a gente colocar como que a gente sabe que Deus está falando conosco, né? Esse Deus que a gente tanto fala, ele fala mesmo de uma forma audível. Ele mostra mesmo o caminho de uma maneira que ele põe uma seta, ele põe uma luz
sinalizando esse caminho, né? E eu acho que isso acaba que ele acaba fazendo isso de maneira diferente, com pessoas diferentes e cada uma de um jeito diferente. Como foi com você, Margarete? Como que você sabe que Deus está falando com você? Como você sabe que você está no caminho certo? Explica isso pra gente. Sim, assim, primeiro é através da fé, né? A fé é você crer em algo que vai acontecer ainda, você crê que ele existe, né? Mas é uma fé. Primeiro, assim, a minha fé sempre foi, eu sempre tive muito temor a Deus, sempre tive, desde pequena. Quem me conhece sabe, sempre amei, né, Deus, sempre criei muito em Jesus Cristo, para mim isso sempre foi muito certo. Mas quando você passa por uma dificuldade, a sua fé é posta em prova, né? É posta em prova, e você fala assim, que fé é essa? Né? Então é como você falou, né? A minha briga com Deus. Eu comecei a desafiar Deus, e essa fé foi ficando cada vez mais forte, sabe? Fé num Deus que me gerou desde o ventre da minha mãe. Fé num Deus, como eu dizia para minha filha esses dias, um Deus que cuida do cronos, que cuida do tempo, que vai arrumando as engrenagens da sua vida. Hoje eu vejo tudo engrenando muito certinho. Não é o acaso. Existe uma força maior. E essa força para mim se chama Jesus Cristo. Eu creio num Deus que nos criou conforme a imagem e semelhança dele. E que depositou em nós o Espírito Santo. Então ele nos prometeu que a gente ia fazer coisas maiores. Então, eu decidi crer nas promessas dele e descansar. Vamos traduzir assim, ó. As pessoas, elas conhecem mais de medo do que de fé. Medo é você viver uma pré-ocupação daquilo que ainda não aconteceu. É você sofrer antecipadamente por algo que ainda não aconteceu. O medo é você se aprisionar e você se paralisar diante de algo que você não viveu ainda, mas que você gera depressão, insegurança, síndrome de pânico e uma série de outras coisas. A fé é a certeza daquilo que não se vê, mas de que algo vai ser feito e de que algo já está sendo feito. E que tudo vai ser transformado, tudo vai se fazer novo, tudo vai cooperar para o seu bem, tudo vai ser para você crescer, tudo vai ser para que você realmente se encontre, olhe para trás e fala assim, realmente, olhando para trás, eu sempre só vi duas pegadas, porque eu fui carregada por Deus no colo a vida inteira. Totalmente. Porque o sobrenatural que a gente vive, do medo, da depressão, da insegurança, da raiva, da mágoa, de todos esses outros sentimentos bagunçados e horríveis que vão minando a gente, principalmente no momento de tantas incertezas, de tantas dúvidas, né? De tantas coisas que a gente não sabe o que vai ser. A fé é a mesma coisa. Então, por que as pessoas não podem trocar o medo, a insegurança e todas essas coisas pela fé? Sim. Para crer, porque o medo é crença naquilo que você sabe que vai te fazer mal, aquilo que você fala vai te matar, E a fé é a crença no Deus que criou todas as coisas. E ele é possível, e ele pode, ele quer, ele vai fazer. Só que detalhe. Não, Ele não é seu pai? Sim. Sendo seu pai, você como mãe e como seu marido era pai, vocês sempre davam para as filhas de vocês o que elas pedem, o que elas pediam? Você sempre precisavam. dava? Ou você dava o que era, Não. o que precisava. E o que você podia dar naquele momento. Por quê? Exatamente. Porque talvez elas não tivessem maturidade para receber aquilo. Sim. Exatamente, Rê. É essa cronologia que eu acho perfeita de Deus, Rê. Eu acho perfeita. Porque hoje eu olho para toda a minha história e vejo Deus me formando para esse momento que eu vivo, sabe? E aí, como eu te disse, a partir desse momento, eu parei de crer nas minhas próprias forças e eu falei, ok, agora eu quero milagres. Deus, eu quero milagres. Rê, é desde assim, olha, tem mês, e às vezes eu até mostro para quem tá perto de mim.
vai vencer o aluguel, eu não tenho R$ 1 na conta. Falei assim, tô preocupada? Vou perder o sono, perco nada. Perco nada, porque isso aqui não é problema meu, é problema do meu pai. Como é que tá você Nunca atrasei hoje com o ateliê? o meu aluguel. O ateliê tá de cara nova. Então, Acelerar você aí assim, um só pra gente chegar, tá, por causa do tempo, né, Rê? Não, então, aí passei dessa fase, graças a Deus, e aí comecei a viver de milagres. Bom, enfim, continuei trabalhando. E aí, o que aconteceu em 2019? Trabalhei demais. Passei o ano inteiro trabalhando, graças a Deus. Milagres acontecendo aqui no ateliê, muita gente chegando. E aí, quando acabou o ano de 2019, eu olhei para trás e aí eu pensei, legal, trabalhei bastante, foi muito bom, mas Deus colocou isso no meu coração muito forte, que 2020 eu queria estratégias, eu queria um jeito novo de mostrar isso para as pessoas, sabe? De alcançar outras noivas, outras madrinhas, outras pessoas. Eu queria um jeito novo. E virei o ano pedindo isso. Porque eu mudei de casa, agora estou num espaço novo, tal, já estamos aqui no meio de uma reforma. E comecei o ano assim. E as coisas foram acontecendo, e aí chegou aqui em casa uma grande amiga nossa, a Nath, que é um anjo na minha vida, que eu falo para todo mundo, a Nath. A Nath é formada em design, mas tem uma especialização em marcas. Ela falou o nome, mas é um nome complicado. E aí ela tem essa especialização mais voltada para marketing, Instagram, de empresas, tudo. E a Nath fez uma revolução da minha vida. Resolvemos mudar o logo, resolvemos mudar a forma de abordar. Eu resolvi aparecer, né? Que eu tenho muita dificuldade para aparecer, não de falar com as pessoas, adoro falar. Mas essa coisa de imagem ainda na internet, para mim, é uma coisa nova, né? E aí outros milagres começaram a acontecer, Rê. Muitos milagres. E toda semana, essa semana mesmo aconteceu muita coisa. Essa semana andei falando com os fornecedores. Então, assim, atitudes que eu estava pensando em ter daqui um ano, mais ou menos, estou tendo essa semana. Então, assim, como você disse, né? É um recomeçar, mas é um recomeçar sabendo onde eu quero chegar. Sabe? Certa da minha identidade, certa de quem eu sou, certa de quem eu fui criada, para que eu fui criada, sabe, Rê? As pessoas que eu atendo aqui, a minha ideia, o propósito do meu coração sempre foi esse, Deus, tudo que eu faça, eu quero alcançar o coração de alguém. Então, assim, noiva, madrinha, qualquer atendimento que eu faço aqui no salão, a conversa sempre é essa, sabe? O que eu posso ajudar? Para mergulhar no sonho junto, né? Para a gente poder sonhar junto, né? Seja lá qual for o evento, porque cada pessoa tem uma história, né? E o meu desejo é levar a palavra de Deus, é levar fé, é levar esperança e levar exatamente isso que a gente está aqui hoje falando para todo mundo, né? Que apesar da vida trazer tantos desafios para a gente, né? A gente ainda consegue respirar, levantar e recomeçar uma história diferente, uma história. Eu sempre falo, Rê, que assim, não tem como não ser feliz fazendo as pessoas felizes. Muito bom. Então, assim, o meu trabalho, eu faço muito as pessoas felizes, elas sabem. E eu sou muito feliz. Cada vestido de noiva que eu entrego aqui, eu desabo junto com a noiva. E cada modelagem que eu faço, eu me emociono. Rê, A gente fala. tem só uns minutinhos agora pra gente encerrar. Tá bom. Eu queria que você deixasse uma mensagem em 2 minutinhos, porque a Dália, ela entrega sonhos, ela realiza sonhos da noiva, da mãe da noiva, da madrinha da noiva, da pajem da noiva. Então, o seu universo é realmente realizar sonhos, né? E eu creio que o seu propósito, Deus te deu esse projeto como um propósito para você também trazer para essas noivas que vão viver um novo recomeço,
Porque quando a gente fala de Sim. recomeços, a gente fala do recomeço da Margarete, né? Hoje como empresária, como uma empreendedora, o recomeço dela como mulher, o recomeço de uma noiva que vai começar uma nova vida com seu marido, o recomeço dos pais que já não vai mais ter a filha em casa, né? E o recomeço da irmã, o recomeço, são recomeços para todas as pessoas. Verdade, Eu deixasse um recado para as pessoas que estão ouvindo e muitas que ainda vão ver esse vídeo, um recado do ateliê, né? Para essas pessoas. Eu vou deixar depois aqui no canal os seus contatos para as pessoas procurarem você, mas eu quero que você deixe em 2 minutinhos uma mensagem que fala, coloca o teu ateliê e você deixa uma mensagem para as mulheres que querem começar um sonho. Ai, tá bom. Eu sempre falo assim, Rê, que o casamento é um momento tão importante na vida de uma mulher e eu visto essa mulher para esse momento. Mas não é só um momento de uma vida a dois, de um casal, sabe? Não é só uma coisa física. Eu sempre falo para elas que também é uma coisa espiritual, porque são a união de 2 almas, né? É uma ligação de 2 almas, né? Então eu sempre falo para elas que quando começa tudo aqui, os projetos, eu tô com dificuldade, a festa, tudo, eu falo assim, se tem uma coisa que Deus tem prazer, é na obediência. E o casamento é um ato de obediência. Então, assim, ali está começando um novo lar para se estabelecer o reino de Deus aqui nessa terra. A sua casa, você não vai ser mais sozinha. Vai ser você, o seu esposo, seus filhos futuramente. E a sua casa vai ser uma parte do reino de Deus. Então, quando eu visto ela para esse momento, eu fico muito emocionada. Então, assim, hoje um recado, né, para as minhas noivas que estão aí e para outras que possam chegar, né? Meu recado é esse. Casar é bom demais, ter filhos é bom demais, mas melhor ainda é você ter a convicção que você pertence a um reino muito especial, que você pertence ao reino do eterno e que você está aqui nessa terra, a sua casa, né? O seu casamento, a sua casa, existe aqui para você estabelecer esse reino aqui nessa terra. Reino quer dizer que a gente pertence a um rei, né? E quem é esse nosso rei? Né? Eu sempre falo, a minha casa é o reino de Deus. Aqui, o inimigo não tem vez. Então, que a casa de cada noiva, que elas casem com essa convicção, que a casa delas fazem parte de um reinado de paz, do reino de Deus, né? E que jamais elas sejam porta-voz, né? Nem boca, nem porta-voz de qualquer outro reinado, mas apenas o reino de Deus, de Jesus Cristo. Amém. Muito bom, amiga. Muito bom. Ai, essas obrigada. novas que virem para conhecer o teu ateliê, elas se sintam, sobretudo, realizadas, porque vão construir uma nova vida. Muito obrigada pelo seu tempo, obrigada pelo seu Eu que agradeço, Rê. testemunho. E a gente está juntas, vamos conversando. E meninas, Vamos. quem quiser contar a sua história, se você é empreendedora, me chama aqui no canal, a gente marca para conversar. Muito obrigada. Amo você, minha amiga. História linda. Ai, Rê, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que assistiu aí. Desculpa se eu confundi, esqueci de falar alguma coisa. Mas acho que falei com o meu coração que deu pra gente falar, né, Rê? Um beijo, meninas. Sejam muito amadas. E é o seguinte, não tenham medo de viver os seus sonhos. Vivam seus sonhos, porque se você for feliz e realizada no que você faz, todo o resto vai acontecer, vai ser acrescentado, né? É isso aí. Beijo. Obrigada pela companhia. Boa noite, meninas. Ó, @Dali_ateliê. Beleza? Vem sonhar comigo, gente. Um beijo. Amo vocês. Você também. Até Tchau, mais. Rê. Tchau, até.